o texto base do nosso mês da Bíblia, então, deste ano de 2021. Vamos fazer a nossa oração inicial e depois, sem mais demoras, eu passo a palavra à professora Helenira para ela começar a sua exposição desta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apenas uma breve orientação. O nosso curso, ele tem um horário um pouco mais reduzido, então nós não faremos intervalo, e uns 15 minutos antes da conclusão, então quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, coloca a pergunta no chat, e depois, então, nos 15 minutos finais, eu estarei repassando à professora Helenira para nós respondermos, então, a estes questionamentos. Acolhemos o diretor do nosso instituto, Padre Francisco. Seja bem-vindo, Padre Francisco, sempre nos acompanhando também nos nossos cursos de extensão. Obrigado, Padre Adriano. Então, passo a palavra à professora Helenira para refletir conosco nesta noite a parte 2 do nosso texto base do mês da Bíblia. Bem-vinda, professora Helenira, obrigado por se juntar a nós nessa jornada de estudos, de reflexão e de oração neste mês da Bíblia. Obrigada, Padre Adriano, e obrigada a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Espero que possamos fazer uma boa reflexão nesta noite, porque é um texto longo que vamos ver, né? Nós temos aí mais de 60 versículos, e eu fiz a opção de nós lermos o texto. Então, vamos lendo e vamos explicando também. Eu tenho isso projetado, mas se quiserem acompanhar pela Bíblia, claro, é melhor. E o texto que eu estou usando é o da Bíblia da CNBB. Então, pode ter alguma pequena diferença na tradução, mas é o mesmo texto. Então, vou projetar aqui os slides. Ok. Então, temos aí, como já foi dito, o mês da Bíblia, carta aos Gálatas, cujo lema é: pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Isso vocês viram na semana passada com o Padre Luciano, que é a mensagem central do hino batismal, que se encontra em Gálatas 3, 26, 28. Portanto, é um tema forte para se lembrar, né? Essa preocupação de Paulo em dizer que somos, ele diz para os Gálatas, mas por extensão diz a nós também, somos um só em Cristo Jesus. Essa é uma primeira coisa que precisamos observar. O que significa isso? Então, sempre é muito importante ir nos perguntando, né, o que essas afirmações significam, para ver se entendemos. E são duas coisas. Uma, o que Paulo quis dizer. Outra coisa, o que isso quer dizer para nós hoje. Ou seja, o que a palavra me diz. Sempre precisamos ver isso, porque senão ficamos num mero conhecimento do que foi dito da carta. Mas para nós que vivemos a fé, importa muito também compreender como é que isso chega para nós hoje. Talvez essa seja a maior importância de compreendermos literalmente o texto. Então, nós temos aí isso que vocês já viram com o Padre Luciano, né? Galácia, uma região, não se sabe exatamente onde,
talvez Capadócia, e Gálatas, os habitantes da Galácia. Provavelmente, Paulo evangelizou essa região entre os anos 50 e 53, na sua segunda viagem missionária, e enviou a carta em 53, 58. Na verdade, na primeira viagem missionária teria sido essa evangelização, ali nos anos 50. Então, estamos, assim, a 1950, mais, né, anos deste acontecimento. É importante também nos situarmos aí em relação a tudo isso que aconteceu. A estrutura da carta aos Gálatas, vocês viram a semana passada, com o padre Luciano. Nós temos aí a primeira parte que ele já tratou, Gálatas 1 e 2, quando ele fez uma grande introdução do tema. Hoje temos a parte 2, capítulos 3 a 4, até o versículo 1 do capítulo 5. Então, como eu já disse antes, temos cerca de 60 versículos para ver, e teremos depois, na próxima vez, a parte 3 e também 4. Então, hoje nos fixamos nesta segunda parte, onde Paulo faz uma demonstração bíblica. E é sobre o quê? Sobre 4 pontos: a fé, a liberdade cristã, a unidade em Cristo e a abertura de fronteiras. Esses tópicos também é importante que vocês os tenham diante dos olhos, né, em mente, para verificar também se até o fim da aula, né, na medida que nós vamos nos aproximando da carta aos Gálatas, desses capítulos, que a gente possa perceber que, de fato, ele fala da fé onde? Trata da liberdade, o que significa, o que é a unidade, segundo Paulo, e o que é essa abertura de fronteiras. Então, que possamos também ou responder, não é, hoje, essas coisas todas, ou mesmo ficar com essas questões para serem ainda respondidas. Mas a ideia é que nós possamos responder, né? Então, nós temos a primeira parte. Eu estou usando o texto base, seguindo o texto base da Carta aos Gálatas, né? Esse texto da CNBB. Então, ele divide em títulos, e eu, então, segui os mesmos títulos do texto base. Eu acredito que isso possa facilitar também quando vocês quiserem novamente retomar o texto e olhar os comentários do texto base, né? Podem também recordar aquilo que nós falamos. Então, começa assim. O título é A Experiência Cristã dos Gálatas, Gálatas 3, de 1 a 5. E aí Paulo diz: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Só isto quero saber de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela escuta da fé? Sois assim tão insensatos a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar na carne? Foi acaso em vão que sofreste tanto? Se é que foi em vão. Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso pelas obras da lei ou pela escuta da fé? Então, a primeira coisa, nós temos, assim, um apelo de Paulo. Paulo parece que está bravo, e mais para o final desses capítulos, ele vai dizer que ele gostaria de mudar o tom da voz, mas parece que ele está muito bravo. Então, o que é que ele está perguntando, né? Ele está dizendo 2 coisas aqui principais, né, que nos saltam aos olhos. E no versículo 2 pergunta: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela escuta da fé?
E ainda no 5, de novo, ele insiste. Aquele que vos dá generosamente o Espírito realiza milagres pelas obras da lei ou pela escuta da fé. E chama os Gálatas de insensatos. 2 vezes, no versículo 1 e no versículo 3. Insensatez. E diz que por que eles são insensatos? Porque eles, tendo começado pelo Espírito, querem terminar pela carne. Do que Paulo está falando? Né? Sobre o quê? Vocês viram com o padre Luciano, na vez passada, algo a respeito dos judaizantes. Vocês se lembram? Ele fala dos judaizantes. Eu vi os slides dele, tem algumas coisas lá. Ele explicita isso. Então, claro, nós hoje vamos falar rapidamente de todas essas coisas, né? Mas precisaríamos muito mais tempo para chegar a uma compreensão plena. Mas isso, na medida em que vamos estudando, também vamos conseguindo. Então, quem são os judaizantes? Os judaizantes são os maiores inimigos de Paulo. E os maiores inimigos de Paulo são quem? Cristãos. Cristãos convertidos do judaísmo. Paulo também era judeu. Mas Paulo entende, pela sua evangelização e pregação, que há 2 formas de ser cristão. Quando se é judeu, se aceita Jesus como Messias, se é batizado e se fica com a herança do judaísmo. Mas quando se é pagão, pagão no sentido não de batizado, mas de não judeu, quando se é estrangeiro, ou seja, aqueles povos que eram os principais evangelizados por Paulo, e entre esses estão os Gálatas, que não eram judeus, eles eram gentios, estrangeiros, não conheciam o judaísmo, e para estes Paulo entende, e vai dizer na própria carta aos Gálatas, que eles não precisam receber a herança do judaísmo de forma radical. E a forma radical vai aparecer na próxima aula. Vai se falar muito daquilo que Paulo está questionando. Mas eu adianto para vocês, porque assim vocês já vão aprofundando também. A forma radical é se circuncidar. É a circuncisão. A marca na carne, aquilo que fazia de um judeu, nascido judeu, um membro da fé judaica. Então, Paulo diz que os gentios não precisam se circuncidar. Eles precisam apenas abandonar os ídolos e aderir a Cristo. O que acontece? Paulo ia na frente anunciando o evangelho aos gentios e os judaizantes iam atrás dizendo que Paulo estava errado. Paulo dizia que não precisava se circuncidar porque eles recebiam o Espírito pela adesão a Jesus Cristo, e os judaizantes diziam que Paulo estava errado, que estava enganando os gentios, e que a circuncisão era importante e era necessária. É por isso que no versículo 3, Paulo diz, tendo começado pelo Espírito, querer terminar na carne. Vocês querem terminar na carne. Ou seja, para Paulo, eles estão voltando atrás na fé. E isso ele vai dizer agora na sequência. 3, de 6 a 14, então, é um texto grande, e é um texto que vai dizer que os que vivem a fé beneficiam-se das promessas feitas a Abraão. Porque é claro que os judaizantes, esses cristãos provindos do judaísmo,
falaram de Abraão para os gentios. Então, os gentios conhecem as alianças. Eles receberam isso também de Paulo, mas eles não precisavam receber todo o ensinamento judaico para depois se tornar cristão. Então, Paulo usa os mesmos argumentos dos judaizantes para novamente convencer os gálatas. Então, vocês imaginam como que ele deve estar aborrecido com essa situação. E em especial porque ele não está na Galácia, ele não está entre os gálatas, ele está longe. Ele já está evangelizando outro lugar. E chega para ele a notícia de que essa situação está acontecendo entre a comunidade dos gálatas. E aí, então, ele diz: como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça. Vejam que eu fiz questão de dividir versículo por versículo, porque assim nós vamos, sentindo mais o texto, digerindo mais o texto também. E eu acrescentei aí, vocês podem ver, que no versículo 6 eu coloquei um parênteses, e em alguns outros versículos isso também aparece, que vocês podem depois conferir onde é, ou de onde é, que Paulo tira esta afirmação. Então, esta primeira afirmação, ele tira do Gênesis 15, 6, onde se diz que Abraão creu, e isto lhe foi creditado como justiça. Assim ficai sabendo que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Gênesis 12, 3. Portanto, os que são da fé são abençoados juntamente com o homem de fé, Abraão. De fato, todos os que são da observância da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito quem não se ativer a todas as prescrições do livro da lei para praticá-las. Deuteronômio 27, 26. Então, isso vocês podem ir conferindo depois também, na medida em que voltam a ler o texto. Então, nós sabemos que o grande fundamento da prática religiosa dos judeus é a lei, e é a lei de Moisés. Mas nós sabemos também que Abraão veio antes de Moisés. Se nós formos pelos livros da Bíblia, nós encontramos Abraão em Gênesis 12, e vamos encontrar Moisés só depois no Êxodo 3, é que nós vamos ter notícias de Moisés. A lei veio com Moisés. A fé veio com Abraão. A fé vem antes da lei. É essa a tese de Paulo. E uma delas aqui na carta aos Gálatas. Então, antes de mais nada, ele vai dizer: os que creem são os verdadeiros filhos de Abraão. Porque os judeus diziam que eles eram os verdadeiros filhos de Abraão. E Paulo vai dizer: não. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé. Porque isto foi dado antes da lei. E aí, para ratificar isso, ele cita Deuteronômio 27, 26, onde diz: maldito quem não se ativer a todas as prescrições do livro da lei para praticá-las. Porque as prescrições da lei eram mais de 600. E Paulo vai olhar isso como uma escravidão, como uma prisão, estar preso à lei, ter que praticar cada preceito da lei. E se vocês se lembram do Evangelho de Mateus,
quando Jesus fala aos fariseus, a grande questão de Jesus com os fariseus é justamente a dificuldade que existe em observar as leis, quando as leis já não dizem muito mais do Espírito, mas são meras prescrições, como limpar prato, lavar as mãos, né? Como Jesus comenta com os fariseus. Então, o que acontece? A lei é dada com um espírito. A lei é dada para a vida. Mas o perigo é que a lei pode perder o espírito. E quando a lei perde o espírito, ela vira uma maldição. Então, nesse segundo trecho que nós estamos lendo, do versículo 6 a 10, nós vamos ver que Paulo afirma que a fé é mais importante do que a lei, porque ela veio antes, porque foi dito a Abraão que nele seriam abençoadas todas as nações da terra, e não apenas as nações judaicas, o povo judeu. E ele vai terminar esse ponto dizendo que a lei de salvação se tornou uma maldição. Para que isso? Para dizer aos Gálatas que eles estão equivocados ao querer observar a lei, porque a lei já é uma coisa superada. E quando a lei é superada? A lei é superada em Cristo. Então, ele continua dizendo assim: além disso, que a lei não justifica ninguém diante de Deus, é de todo evidente, já que é pela fé que o justo viverá. Isso é um texto do profeta Abacuque, 2:4, versículo B. Ora, a lei não se baseia na fé, mas aquele que praticar seus preceitos viverá por eles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio um maldito em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Deuteronômio 21:23. Isso sucedeu para que no Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse às nações, e assim pela fé recebêssemos o Espírito prometido. Então, ele entra com mais argumentos bíblicos, vendo que sempre Paulo se fundamenta nas Escrituras. Nada que ele está falando é dito em primeiro lugar por ele. Mas ele, como um fariseu conhecedor das Escrituras, ele sabe citar as Escrituras. E como teólogo, porque Paulo estudou, né? Paulo era um fariseu. Então, ele conhecia muito bem, não apenas as Escrituras, mas também a lei. E podemos dizer que ele conhecia melhor do que os judaizantes. Então, é por isso que alguns exegetas acreditam, né, que um dos espinhos da carne, uma das coisas que Paulo chama de espinho na carne, são os judaizantes. Porque Paulo vai plantando e eles vão arrancando. E eles são cristãos. E eles acreditam na mesma fé. Então vejam que dificuldade, né, para o apostolado paulino ter que se haver, não com pessoas contrárias à fé em Cristo, mas com pessoas que tinham a mesma fé, mas entendiam essa fé de maneira diferente. Talvez isso seja muito mais difícil do que ser perseguido por pessoas que não têm a fé. E talvez a gente passe por isso nos dias de hoje também, né? Isso pode acontecer quando há conflito de pensamento sobre a interpretação da fé. Então ele diz aqui que quem pratica os preceitos da lei viverá por eles, ou seja, fica nos preceitos da lei, não supera a lei, não vai além da lei. E a fé, ela vai além da lei. E ele vai dizer
que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vejam que ele apela. Ele vai dizer que a lei é uma maldição. Ela é uma maldição porque ela aprisiona. Lembrem sempre disso, que para Paulo, a lei agora é algo que prende, que escraviza, que não liberta. E a carta aos Gálatas é a carta da liberdade cristã. E a liberdade é ser capaz de viver a fé sem a lei. Talvez aqui a gente possa se questionar, né? Porque até hoje nós não conseguimos viver sem a lei. Nós não seguimos todos os preceitos judaicos, mas nós seguimos muitas leis, né? Como católicos temos o direito canônico e muitos preceitos, né? Muitas coisas para obedecer. Então, o que acontece? Ainda não somos capazes de ser livres. E essa liberdade da qual Paulo fala, também será tema de estudo da próxima semana. Mas a liberdade cristã é fazer o bem, é viver a caridade, né? É ter um coração puro. Então, é por isso que ainda nós precisamos da lei, por causa do pecado. Mas Paulo acreditava que nós poderíamos viver sem a lei. Então, ele diz, a lei de Cristo é gravada nos corações. Nós podemos pensar aqui em termos de moral e ética, de uma maneira muito simples. Nós podemos pensar o judaísmo como moral. O judaísmo é a religião da lei, dos preceitos. E o cristianismo é a religião da ética. Em que sentido? A ética é quando a lei está inscrita no coração. É quando a lei se torna um valor. E a ideia de Paulo é de que nós, como cristãos, tendo recebido o Espírito, tenhamos a capacidade de viver a lei dentro de nós. Tanto é que Paulo vai dizer em outra carta, tudo vos é permitido, mas nem tudo vos convém. Ele vai dizer na carta aos Coríntios. Porque nós precisamos decidir o que nos convém. E o que nos convém é aquilo que agrada ao Espírito. É aquilo que está em união com a vontade do Cristo. E não apenas com os nossos desejos, prazeres e etc. Né? Então, ele vai dizer que Cristo se tornou maldição. O que acontece? Para o judeu, a pior forma de morte era a cruz. Por isso que se diz que aquele que for suspenso no madeiro é um maldito. E Jesus é aquele que foi suspenso no madeiro. Então, para um judeu que observa a lei rigidamente, Jesus não podia ser o Cristo. Ele não podia ser o Messias, porque ele morreu crucificado. Ele é um maldito. E Paulo vai dizer, ele se fez maldito em nosso favor, para nos resgatar da maldição da lei. E aí conclui, não é? Sucedeu para que no Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse às nações. E quando ele fala de nações, ele está se referindo aos gentios. E vai dizer, pela fé, para que pela fé recebêssemos o Espírito prometido. Gálatas 3, de 15 a 25, veja que estamos ainda avançando aí no capítulo 3, ele vai falar que para ser herdeiro de Abraão é necessário aderir a Cristo, só isso, e não seguir os preceitos, as normas, as leis judaicas. Ele diz aqui, irmãos, vou falar em termos humanos.
embora de origem simplesmente humana, um testamento feito em boa e devida forma não pode ser anulado ou modificado. Aí, os advogados de plantão, né, podem depois fazer os seus comentários. Então, ele está dizendo que um testamento não pode ser um testamento bem feito, né, feito devidamente, observando a lei, não pode ser anulado ou modificado. Aí ele vai comparar esse testamento humano com a promessa de Deus. Ele diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Lá em Gênesis 12. 12:7 aqui no caso, né? A Escritura não diz e as descendências, como para significar muitos descendentes. Ela diz e a tua descendência, designando assim um só descendente, Cristo. Essa é uma interpretação exclusivamente paulina. Isso é teologia de Paulo. Então, o que é que ele vai dizer? Que quando em Gênesis 12 se diz, em ti serão abençoadas as nações da terra, e vai falar de descendência, de posteridade, em algumas Bíblias nós vamos ter o termo posteridade, a Abraão e a sua posteridade, Paulo interpreta que a descendência de Abraão é Cristo. Então ele diz que a descendência de Abraão é apenas uma pessoa. Não são os judeus, nem os cristãos, mas a descendência de Abraão é Cristo. Um só descendente, ele diz que tem. Mas este descendente fará herdeiros todos os demais, judeus e gentios. Eis então o que penso, vejam, ele está falando de maneira pessoal. Um testamento ratificado devidamente por Deus não pode ser anulado pela lei que sobreveio 430 anos depois, pois assim a promessa ficaria sem efeito. Às vezes as pessoas perguntam muito sobre esse texto, do que Paulo está falando. O que ele está falando está em Êxodo 12:40. Ele está dizendo que primeiro veio Abraão, e a lei foi dada 430 anos depois. Porque nós temos o quê? Abraão, Isaque, Jacó e José, não é verdade? E nós temos o povo de Deus no Egito durante 400 anos, né? É essa a informação que nós temos. Então, os judeus costumavam dizer que o povo havia ficado no Egito 430 anos. Nós arredondamos para 400 anos. Mas eles dizem que essa permanência no Egito foi de 430 anos. A partir daí, então, é que Moisés tira o povo do Egito, e no livro do Êxodo nós temos, no capítulo 19, a Aliança do Sinai, onde é dada a lei. Então, o que Paulo está dizendo? Que o testamento feito em Êxodo 12, de Deus para Abraão, o que Deus prometeu para Abraão, não pode ser anulado pelo que vai acontecer depois entre Deus, Moisés e o povo, no Sinai, na aliança do Sinai. Ele diz que a aliança não anulou a promessa divina feita em Gênesis 12. Foi isso que aconteceu. Por isso, versículo 18, ele diz, de fato, se é pela lei que se obtém a herança, então já não é em virtude da promessa. A promessa é aquela feita a Abraão. A lei é aquela dada a Moisés. E a lei dada a Moisés foi dada 430 anos depois da promessa de Abraão.
Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu sua graça a Abraão. Então, ele está dizendo, se é pela lei que se obtém a herança, então o que Deus deu a Abraão foi anulado. E ele já disse, não foi anulado, porque isso veio antes. O testamento veio antes. Então, não pode ser anulado por uma lei que vem posteriormente. Espero que esteja ficando claro, né? Mas se não ficar, depois vamos explicando. Versículos 19 e 20, vamos até o 25 nesse ponto. Aqui é sempre o mesmo tema, desde o versículo 15. Ser herdeiro de Abraão, aderir a Cristo. Então, está dizendo, para ser herdeiro de Abraão, basta aderir a Cristo. Como é que se adere a Cristo? Pela fé. Versículo 19. Então, para que a lei? Para que serve a lei? Ele diz, ela foi acrescentada em vista das transgressões, até que viesse a descendência a qual foi feita a promessa. Foi promulgada pelos anjos e entregue por intermédio de um mediador. E aqui o mediador é Moisés. A lei foi entregue por meio de Moisés. Mas ele acrescenta, né? Ele insiste aqui, ou seja, ele valoriza a lei quando ele diz que ela foi promulgada pelos anjos. Então, a lei não é qualquer coisa. Mas por que ela foi dada? Por causa das transgressões. Transgressão é não fazer aquilo que é o certo. Transgredir a lei é fazer o contrário daquilo que diz a lei. Ele está dizendo que as transgressões aconteceram antes, e por isso a lei é necessária. E nós sabemos que é assim, né? Primeiro tem a transgressão, depois tem a lei. Não existe lei se não houver transgressão. A gente põe uma proibição no lugar quando o fato de, por exemplo, proibido estacionar. Quando se experimenta que, se alguém estaciona ali, isso causa um problema. Então, a lei vem em relação a isso. E aí, ele diz, mas ela foi dada até que viesse a descendência, a qual foi feita a promessa. Então, ela foi dada até que viesse o Cristo. A descendência, lembrem sempre, a descendência, a posteridade, segundo Paulo, é Cristo. E aí, ele faz uma inversão aqui, né? E ele diz, ora, não existe mediador de um só, mas Deus é um só. É uma frase de Paulo, né? Uma frase de efeito. Mediador seria Moisés, né? De um só, por quê? Porque o Cristo é um. Então, não precisaria mediador. Né? E aí ele enfeita, dizendo, mas Deus é um só. Então, é uma coisa que vem direta, né? Não passa pela lei. A promessa não passa. Para o Cristo, ela não passa pela lei. Ele não está sujeito à lei. E aí, versículo 21, portanto, a lei seria contra as promessas de Deus? Olhem só, porque são as perguntas que vão surgindo. Ele diz, a lei, então, é contrária à promessa? Ele diz, claro que não. Com efeito, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então a justiça viria realmente da lei. Então, a lei não é contra as promessas de Deus. Mas a lei não é capaz de comunicar a vida, porque a lei é apenas um meio termo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Mas a Escritura pôs todos e todos sob o jugo do pecado, a fim de que, pela fé em Jesus Cristo, se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Então, esse versículo é um versículo difícil.
Aliás, a carta aos Gálatas é das cartas mais difíceis de Paulo, da interpretação, né? Mas ele diz então o quê? Que a Escritura pôs tudo e todos sob o jugo do pecado. Ou seja, todos estão sujeitos a transgressões, todos estão sujeitos à lei. E por que fez isso? Para que todos pudessem passar pela fé. Então, é como um caminho necessário. A lei é um caminho necessário, a transgressão é um caminho necessário para se chegar a Jesus Cristo. E pela fé em Jesus Cristo se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Daqui a pouquinho ele vai dizer que a lei é como um pedagogo. Não nesse texto nós não temos exatamente isso, né? Mas ele vai dizer que a lei é um educador. 23, 24, 25, e aí terminamos essa parte do capítulo 3. Então ele diz assim: antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Então não há dúvida de que Paulo entende a lei como alguma coisa que não liberta. A lei aprisiona, a lei não liberta. E alguns dizem, a lei é para quem comete transgressão. Quem é que está sujeito à lei? Quem comete crime, né? Quem não comete o crime não está sujeito à lei. Se eu dirijo a 60 km por hora e a velocidade da via é 60 km por hora, eu não vou ser multada. Então, eu não estou sujeito à lei. Mas, de alguma maneira, estou, porque se eu fizesse diferente, eu cometeria uma transgressão, né? Então, sempre há o risco de transgredir. A lei vem como um limitador. E é por isso que ele fala que, de alguma maneira, a lei escraviza. Porque seria bom que eu não precisasse de alguma coisa que me limitasse. Que eu já tivesse esse pleno conhecimento do que é o certo, do que é o correto, né? E ele diz que isso vem por meio da fé em Jesus Cristo. Ele diz assim, a lei foi como um educador, esse pedagogo que eu dizia, que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Aí ele vai dizer, o que ele está, enfim, dizendo? Que a lei foi necessária até a chegada de Cristo, mas com a chegada de Cristo, a lei não é mais necessária porque se inaugura o tempo da fé. Mas, uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse educador. Quem é que precisa de pedagogo? Quem é que precisa de educador? É a criança. Então, quando Paulo diz que nós agora não estamos mais na dependência do educador, vem junto a ideia de que em Cristo nós nos tornamos pessoas autônomas, né? Independentes. Pessoas que já conseguem se pautar por algo superior àquilo que era um limitador pela lei. E aí, ele faz uma digressão, como que uma pausa, e coloca esse hino batismal. Então, o hino batismal ele tem 3 versículos e uma conclusão. E depois ele volta a falar desse assunto da lei, né? Então, ele vai colocar assim: com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Ele dá um salto, né? Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. E a conclusão, não há mais judeu ou grego,
escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E aquele ponto, talvez, né? Nós já falamos da fé, falamos um pouco da liberdade, estamos falando da unidade em Cristo. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Vos revestistes de Cristo, quer dizer, são um com Cristo. Então, a unidade é com Cristo e em Cristo. Mas também ele vai falar da abertura de fronteira. O que é a abertura de fronteira, né, que o nosso texto chama? É esse versículo 28. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E aí conclui, sendo de Cristo sois, então, descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. A lei foi superada, né? Então é como se houvesse uma ligação direta entre Abraão e Cristo, e toda aquela história que aconteceu no meio, ela tivesse sido necessária, mas agora superada. Ou seja, não é mais necessário ficar preso à lei antiga, à manutenção da lei antiga. E aí, como é que isso aparece? Isso aparece com esse versículo onde diz que agora todos são iguais. Não há mais judeu ou grego, não há diferença. Não é importante a diferença. Isso é uma superação de fronteira que nós ainda não conseguimos superar. Porque nós temos uma tendência a muitos preconceitos culturais. Escravo ou livre, Paulo mais tarde vai dizer, né, na carta aos Coríntios, ele diz, quem for escravo é livre porque Cristo fez livre, e quem é livre é escravo de Cristo. E não há mais homem ou mulher. Não há mais, né, essa afirmação, vamos dizer assim, de sexo. Mas homem e mulher são iguais. É difícil entender isso sem estudar o capítulo 5 e 6. Mas a semana que vem vocês vão entender melhor. Eu só vou me adiantar um pouquinho, e espero não atrapalhar a exposição da próxima semana, mas no sentido de que o que faz uma pessoa pertencer ao judaísmo é ter nascido judia. A circuncisão faz com que um estrangeiro se torne prosélito do judaísmo, praticante, admirador, seguidor. Mas ou a pessoa nasce judia ou ela não pode se tornar. E na religião ela pode aderir. Mas quem pode se tornar religiosamente judeu? O homem. Por quê? Porque se torna judeu praticante da fé judaica por meio da circuncisão, que é uma marca no órgão sexual do homem. Por isso, nós podemos dizer que o judaísmo é uma religião exclusiva de judeu, exclusiva de homem e exclusiva de livre também, porque os escravos não podiam ser praticantes da fé. E o que acontece com Cristo? Cristo coloca todos sob um regime, que é o regime da fé. E pelo regime da fé, nós demonstramos que aderimos a Cristo por meio do batismo. Não é isso? Quando nós vamos batizar alguém, o padre não pergunta o que pedis à igreja, o batismo, e o que o batismo vos dá? A fé.
A fé leva ao batismo e o batismo dá a fé também. E quem pode ser batizado? Judeu, grego, escravo, livre, homem e mulher. Então, o batismo consegue tornar a todos iguais em Cristo. E isso dá uma emancipação a cada ser. Porque isto supera as barreiras da cultura. Que, infelizmente, meus queridos, nós não superamos ainda. Temos muitos problemas com essas barreiras. Mas, com isso, podemos dizer que o cristianismo é uma religião inclusiva. O judaísmo é exclusivo. O islamismo também é exclusivo, porque é uma religião de homens, é uma religião masculina. O cristianismo é inclusivo. Sob a égide do cristianismo, cabem todos. E vejam, esse todos aí precisam ser garrafais. Porque ainda hoje nós não queremos todos, né? Nós queremos escolher quem pode. Quem pode ser cristão? Quem aderir a Jesus Cristo. Né? Então, diz o hino batismal, unidade e busca de igualdade. Um grande desafio para nós é a igualdade. É a igualdade entre homem e homem, entre mulher e mulher. Porque nós somos diferentes. Nós somos todos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, nós somos todos iguais. Iguais em que sentido? Iguais nos direitos, né? Nas possibilidades, nos acessos. É isso que precisamos pensar. Dar às pessoas, né, o direito ao acesso, que a cultura não seja uma barreira, um empecilho. Então, esse é um desafio, porque um comentário feminista de uma feminista americana do século XIX, ela dizia assim: pior do que estar submissa ao homem negro é estar submissa à mulher branca. Que a mulher branca era muito pior do que o homem negro, para a mulher negra. Então, isso só para termos uma ideia, não é? De que não basta ser mulher, né? É muito mais do que essa superação para ser igual, né? As mulheres também não conseguem ser iguais. O respeito. Então, aí entra de novo a terceira parte que vocês vão ver na próxima semana, que tem a ver com o pecado e tem a ver com o amor, né? Com a caridade. Capítulo 4. Nossa, temos que correr. Capítulo 4, de 1 a 7, a filiação divina. Então, diz aqui: quero dizer o seguinte: enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não se diferencia em nada de um escravo, embora já seja dono de todos os bens. É que ele depende de tutores e curadores até a data marcada pelo pai. Assim, nós também, quando éramos menores, lembram que eu falava? Menores e agora maiores, estávamos escravizados aos elementos do mundo. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebermos a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Me parece que essa parte, ela já está explicada por tudo aquilo que já dissemos anteriormente, não é?
Mas é isso, essa ideia de que no regime da lei éramos menores, e embora fôssemos filhos, não éramos diferentes de escravos, porque estávamos sob a tutoria de alguém, mas agora que o Espírito veio ao nosso coração, que aconteceu esse fato, esse grande evento, que é o evento de Deus ter enviado seu filho, nascido de uma mulher e nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei. Então, somos todos filhos, e como somos filhos, não somos escravos, somos iguais e somos herdeiros. Tudo isso por graça de Deus. Nada é mérito nosso. Nós não fizemos nada, absolutamente nada. Nem nós que estamos aqui, nem Paulo, nem aqueles que estavam lá na Galácia, não é? E nem aqueles que vieram antes. Tudo é graça. E aí ele vai dizer uma outra coisa. Outrora, quando não conhecieis a Deus, ele está chamando a atenção dos Gálatas, servistes a seres que na realidade não são deuses. Então, os Gálatas eram gentios, pagãos, e como tais seguiam deuses pagãos. E aí eles se converteram. Ele diz, agora, porém, que já conheceis a Deus, como podeis voltar a elementos fracos e pobres e de novo servir a eles? Observais dias, meses, estações, anos. Ele está dizendo, vocês abandonaram os ídolos, agora querem se converter ao judaísmo para observar aquilo que são as festas judaicas, que não são pouco importantes, elas sempre são marcadas pelos anos, estações, meses, dias, lua nova, não é? E tudo mais que a gente sabe. E Paulo está dizendo, vocês voltaram atrás, né? Não seguem os ídolos, mas estão seguindo uma outra coisa que é inferior àquilo que já tinham alcançado. E aí ele dá uma bronca, né? Ele lança uma indignação, receio que me tenha fadigado inutilmente por vós. E vai continuar. Aqui, nesse ponto, ele vai apelar, e isso é muito comum de Paulo. Paulo apela muito, ele é muito afetuoso. Então, em outras cartas também ele faz isso. Na carta aos Filipenses, por exemplo, ele é muito apelativo, mas na carta aos Coríntios também. E ele vai falar um pouco, tentando tocar o coração dos Gálatas, sobre como eles se conheceram. Então ele diz, irmãos, eu vos suplico, sede como eu, pois eu também me tornei como vós. Vós não me ofendestes em coisa alguma. Bem sabeis que foi uma debilidade física que me deu ocasião de vos anunciar o Evangelho a primeira vez. Segundo alguns estudiosos, Paulo não tinha intenção de ir para a Galácia, mas ele se perdeu na viagem, na segunda viagem missionária. E foi acabar nesse território gálata, de um povo muito diferente daquilo que ele conhecia. Os gálatas talvez fossem herdeiros dos celtas. E ele diz, e eles eram até conhecidos como ângelos, que seriam anjos, porque eram muito claros, muito brancos, loiros. E Paulo diz que foi porque ele ficou doente. Então, ele estava indo para a viagem missionária, ele ficou doente e teve que parar na Galácia. E está dizendo, e não me desprezastes, nem rejeitastes, em razão dessa minha doença. Por isso, muitos entendem que era uma doença nojenta, uma doença purulenta, uma doença que provocava nojo,
que era para vós uma provação, mas ao contrário, me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, eles foram extremamente amorosos com Paulo. Onde estão, pois, as vossas manifestações de alegria? Posso testemunhar que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. E daqui decorre a dedução de que a doença que Paulo sofria era uma doença ocular, uma doença nos olhos, inflamada, infecciosa, purulenta, talvez uma conjuntivite, alguma coisa do gênero. E alguns pensam que este também pudesse ser o espinho na carne de Paulo. Porque não é a primeira vez que Paulo tem problema nos olhos, né? Lá no caminho de Damasco, ele ficou cego e ficou 3 dias cego. E aí caíram as escamas dos olhos, né? E agora de novo. Então, é uma dedução, mas é uma dedução, parece bastante acertada. Por que ele falaria, né, da rejeição, do desprezo e dos olhos e da bondade dos Gálatas? Mas ele fala indiretamente, né? Ele não fala diretamente. Talvez, se ele soubesse que nós teríamos curiosidade, ele falaria. Mas como ele escrevia aos Gálatas e era a sua preocupação, então ele fala de algo que eles sabiam. Será que me tornei vosso inimigo por vos ter dito a verdade? O zelo que alguns demonstram por vós não é bem intencionado. O que estão querendo é apartar-vos para que mostreis zelo por eles. Estar envolvido no zelo é bom para o bem e sempre, e não só quando estou convosco. Meus filhos, por vós sinto de novo as dores do parto até Cristo ser formado em vós. É uma linguagem comum de Paulo, né? A dor do parto. Gostaria de estar presente entre vós agora para poder acertar o tom de minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Ele está muito bravo e queria estar lá, talvez para gritar ou talvez para amansar a voz, mas ele está muito aborrecido com os Gálatas. E ele vai dizer, esses que demonstram ter zelo por vocês, não acreditem neles. Eles estão simplesmente querendo vos ganhar. Né? Mas a partir do momento em que conseguirem isso, não terão o zelo que eu tenho. Então, ele coloca essa disputa entre aqueles que vieram depois dele e ele. E está dizendo que a intenção dos judaizantes não é de ganhá-los, né? Mas é de perdê-los. Diferente da intenção do apóstolo. Aí ele volta naquele assunto de Abraão. Ele volta na lei e vai trazer aqui como exemplo as 2 esposas, vamos dizer assim, de Abraão, né? Ou as 2 mulheres com as quais Abraão teve filhos, Agar e Sara. E vai fazer uma comparação, muito paulina também, não é do Antigo Testamento, essa comparação. E aí ele diz, dizei-me vós que quereis sujeitar-vos à lei. Não ouvis o que diz a lei? Com efeito está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as 2 alianças. A primeira, Agar, que vem do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão. Agar representa o Monte Sinai, que se encontra na Arábia, mas corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Então, ele está dizendo assim, ele vai usar essa comparação, vai dizer, Abraão teve 2 filhos, um filho da escrava, Agar, outro filho da livre. O filho de Agar, por alegoria,
ele representa a aliança do Sinai, a aliança da lei, a aliança dada a Moisés. E a lei gera a escravidão. Então, esses são os filhos da carne, segundo a carne, segundo a lei. Para Paulo, sempre lei, carne e escravidão são sinônimos. E ele vai dizer que esse Monte Sinai simboliza Jerusalém atual para ele, lá no seu tempo. Essa Jerusalém era agora o centro dos judaizantes, que, segundo Paulo, está superada. Pelo quê? A Jerusalém do alto, ao contrário, é livre e é nossa mãe. Então, os filhos, quem são os cristãos? Filhos de Sara, filhos segundo a promessa, filhos segundo o Espírito, ligados a Jerusalém do alto, não a Jerusalém terrena. Aquela Jerusalém que aparece no Apocalipse. Pois está escrito, rejubila estéril que não dás à luz, prorrompe em gritos de alegria. Tu que não sentes as dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da mulher que tem marido. Então, ele usa essa frase de Isaías, não é? Como que, para fazer uma comparação também, que talvez os gentios sejam considerados e desprezados como aqueles que não têm marido. Mas ele diz, não é, que tem. E vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas, como naquele tempo o filho segundo a carne perseguia o filho segundo o Espírito, assim acontece também agora. Quem conhece um pouquinho a história de Isaque, Agar e Sara, Isaque e Ismael, sabe que em algum momento Ismael perseguia Isaque. E ele está dizendo que aquele que representa Ismael, que são os judeus, agora estão perseguindo aqueles que representam Isaque, que são os cristãos. Entretanto, o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro, junto com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. Aqui podemos dizer assim que Paulo, ele se apressa um pouquinho nas conclusões. Então, tem algumas coisas que parecem que ficam muito rápidas, né? Elas são ditas com muita rapidez, por ele também, elas são escritas, elas são menos explicadas. Ele precisaria ter escrito um pouco mais para ficar mais claro tudo isso, né? A respeito dessa alegoria que ele quer colocar. É como os nossos alunos que estão fazendo o TCC, aí acaba o tempo, e aí precisam correr, e ficam umas coisas meio inexplicadas, né? Mas é porque, claro, expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro, não é totalmente verdade. Porque o filho da escrava, que representam lá na alegoria os judeus, eles são herdeiros, sim, eles podem ser herdeiros pela fé. Eles também podem aderir a Jesus Cristo, né? Então, nesse sentido, Paulo acaba se apressando um pouco. E aí terminamos, olha só, consegui. Terminamos com essa linda frase, né, do versículo 1 do capítulo 5, onde diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Então, ele, em suma, toda essa parte, né, embora trate de muitas coisas, fé, liberdade cristã, unidade em Cristo, abertura de fronteiras, né, ela encerra tratando isso tudo como um tema de liberdade. Cristo nos libertou para sermos livres. Livres, sobretudo, da lei. E aí ele insiste, então não vos deixeis de novo amarrar
pela lei, pelo jugo da escravidão, porque o preço que Cristo pagou para nos libertar foi muito alto, para agora nós voltarmos atrás, né, e tornarmos assim, sem sentido, digamos, não é? Sem razão, tudo aquilo que ele conquistou para nós. Eu acho que é isso, Padre Adriano. E pessoal, né? O Adriano, porque ele é um moderador, então ele tem o papel de me calar. Tranquilo, muito obrigado, professora Helenira, pela exposição, nos ajudou aí a ir refletindo, comentando textualmente. Claro que do universo das cartas paulinas e das referências ao judaísmo e ao cristianismo nascente, teríamos muito mais a estudar e aprofundar, mas com certeza a sua exposição nos guiou a entendermos um pouco mais, né, desse trecho, dessa parte da carta de São Paulo aos Gálatas. Eu abro agora nesse momento para perguntas. No chat ninguém mandou nada ainda. Se quiser mandar a pergunta no chat ou abrir o áudio e perguntar para a professora Helenira, nós irmos refletindo aqui sobre o que foi apresentado. Helenira, vou aproveitar então e não preciso escrever enquanto mais alguém escreve. Parabéns em primeiro lugar, tá? Tenho um carinho muito grande, parabéns pela tua exposição. Muito bom mesmo te ouvir. E essa síntese foi muito pastoral também, isso nos ajuda bastante. Quando a senhora falava da lei, que a lei é feita para os transgressores, né, usou essa expressão, e eu entendo todo o contexto, me veio a ideia do Evangelho quando fala que o noivo está presente. Então, se o noivo está presente, a gente tem uma certa liberdade. E o noivo ausente, a gente tem que jejuar, tem que se penitenciar, né? Tem que ter uma vida mais ascética. Me veio essa iluminação. Professora Helenira, será que dá para fazer alguma comparação em relação a isso? Com o noivo presente, né? Jesus presente, a gente se sente mais livre, né? nessa inspiração paulina. Desde já agradeço. Obrigada, Padre Luiz, sempre um companheiro, né? Nós estamos há muitos anos já trabalhando juntos nas aulas de estudos bíblicos, etc. Eu entendo que a sua questão, assim, na verdade, sua colocação, né, tem a ver com essa ideia de que ainda nós precisamos da lei, né? Quando eu dizia transgressão, e aí o Evangelho nos faz livres e nós não conseguimos ser livres ainda. Eu acho boa, assim, a sua interpretação de que quando o noivo está ausente, ele não está ausente, né? Ele está no meio de nós, mas nós não percebemos a sua presença. Esse é o nosso problema. Não percebemos a presença do noivo. E aí precisamos que alguém nos guie, né? Infelizmente, eu acho que o Cristo nos chama a sermos livres. Nós devemos procurar essa liberdade, mas é uma liberdade interior. Por isso Paulo vai dizer, né, que a liberdade não seja motivo de libertinagem. Então, de fato, precisamos de guia, precisamos ainda de estatutos, precisamos ainda de direito, né? Precisamos ainda. Mas se Deus quiser, um dia nós vamos ser completamente livres, né? O Cristo, né, aceitando a libertação que o Cristo nos trouxe. Entendi, Padre Luiz, a sua questão? Sim. É mais uma provocação, né? E, de fato, é isso mesmo. E eu gostei muito da sua fala, sempre nesse sentido de esperança, né? Paira entre nós uma esperança de que possa existir esta verdadeira comunhão, esta unidade em Cristo. E nós centralizamos muito a evangelização em torno a Cristo. E parece que quanto mais se fala que Cristo precisa ser o centro, parece que às vezes até se distancia dessa centralidade, né? Então, a evangelização, todo o nosso trabalho pastoral, a gente sente como foca nessa dimensão. Então, com certeza, a tua palavra, eu vejo assim uma palavra de esperança,
inclusive quando às vezes a gente parece desanimar um pouco, né? Então, muito obrigado. Alguém mais deseja fazer uma colocação? Abre o áudio, pode falar. Me permite, professor, padre? Professora Lenira, a senhora me permite fazer algum questionamento? A senhora falou muito bem ali, daí deu uma luz bem mais ampla quando a senhora citou aí a sua fala sobre liberdade e libertinagem, né? Que a Carta aos Gálatas vem falar de liberdade cristã. Paulo vem mostrar que existe, né, a fé, existe a salvação, existe Cristo, que é uma espécie de contrário, mas não de toda a lei, mas principalmente aquilo que escravizava o povo, né? A senhora poderia dar uma aprofundada para a gente nesse sentido? Porque, na verdade, ele não vem ser um rebelde, anti-lei, antissocial, ele vem ser simplesmente um ilustrador, vem ilustrar que a coisa pode ser feita de uma forma mais livre, né? E que essa unidade é em Cristo e não só simplesmente pelas leis judaicas que já estão ultrapassadas, né? Essa é, Algacir, a questão mais difícil, né, que a gente aborda. A liberdade é um tema muito difícil, não é um tema de se discutir tão rapidamente, mas se diz, para o justo não há lei, né, ele é lei. Então, a lei tem a ver com a justiça, com a verdade, e aí tudo que foge da justiça, da verdade, então, não é liberdade, né? O que a liberdade faz? A liberdade nos leva à maior liberdade. Então, tudo aquilo que nos tira a liberdade não é liberdade, né? E, então, Jesus, claro, Jesus não veio como um rebelde, como você diz, né? Jesus não é um anarquista. A ausência de lei não é anarquia, né? É anarquia, pode ser, em termos políticos, sim, mas a anarquia também, ela só pode existir onde as pessoas souberem obedecer os limites, né? Então, o que a gente precisa é aprender. Outro dia, até alguns meninos de 15 anos me perguntavam o que é o certo. Como é que a gente sabe o que é o certo? Né? O que é o certo? O certo é o que me torna livre, mas é livre interiormente. E é uma liberdade que não prejudica ninguém, não é? Talvez aquela antiga frase da moral e cívica que dizia: o meu direito termina onde começa o direito do outro, a minha liberdade termina onde começa. A liberdade é fazer o bem, né? Todos têm que estar livres. Isso é um ponto ainda a chegar, né? Mas de forma alguma é libertinagem. Por isso que eu insistia, né? A gente ainda precisa da lei, porque nós ainda não somos capazes. Mas pensemos assim: os santos não são capazes de viver a liberdade? Paulo não era capaz de viver a liberdade? Jesus não era capaz de viver a liberdade? Ah, mas Jesus era Deus. Sim, mas ele veio nos ensinar a ser humanos. Então, quando ele vive a maneira humana, não é? Ele vive como o humano pode viver. Então, talvez isso, quem é que consegue ser livre? Quem se permite guiar pelo Espírito? Quem se permite viver o Evangelho? Mas eu acho que, nesse sentido, a próxima aula vai ajudar a compreender mais. Eu tenho a impressão disso, né? Pelo conteúdo dos próximos capítulos. Ótimo. Temos mais alguns minutos ainda. Só abrir o áudio e falar. Opa, o Johnny mandou aqui escrito, eu vou ler então a questão. Parece que os judaizantes, de certa forma, contribuíram para a evolução da teologia de Paulo, em vista do fim da escravidão da lei, o que torna esses contestadores importantes. Podemos encontrar outros grupos que tiveram essa mesma importância na teologia de Paulo?
Dione. Outros grupos, eu acho que eles foram mais do que suficientes, os judaizantes para Paulo. Não me recordo, né, que haja outros adversários tão ferrenhos de Paulo. São os judaizantes mesmo, né? O conflito eterno de Paulo é com a lei, com os judaizantes, com o judaísmo. Tanto é que ele vai perdendo espaço. Na verdade, nós temos Paulo como uma figura que nos impressiona muito, né? É uma figura forte, mas no início do cristianismo, Paulo não foi tão valorizado como é valorizado hoje por nós, porque ele acabou, assim, perdendo muito terreno. Isso a gente pode ver no final da carta aos Romanos. Ele vai para a Espanha, por quê? Né? Porque não tem mais espaço para ele no Mediterrâneo. O seu serviço se exauriu. Ele fez o seu trabalho, mas parece que outros que vieram depois ajudaram muito a confundir todas as coisas e dificultaram, assim, o processo de evangelização. Mas essa primeira afirmação do Dione, né, que os judaizantes tiveram um papel importante na teologia paulina e na missão paulina, eu acho que, sobretudo, na teologia mesmo. Na missão, talvez eles tenham atrapalhado bastante a missão, mas na teologia eles ajudaram. Então, aí, olha, uma forma de redimir os judaizantes, né? Eles fizeram o seu papel, tiveram a sua vocação, né? Vamos pensar assim, como Judas teve a sua vocação, né, o seu papel na história da salvação, os judaizantes também, de uma maneira especial, contribuíram muito, sim, com a teologia. Essa é uma boa percepção do Dione, né, que eles contribuíram, sim, com a teologia paulina. Ótimo. Temos mais um comentário aqui da Neiva Lubick Celestino. Ela diz assim: estamos vivendo tempos difíceis. As cartas de São Paulo nos levam a refletir se realmente queremos pegar nossa cruz e seguir a Cristo. Ele é autêntico em dizer palavras duras, mas sempre verdadeiras e atuais. Verdade, né? Muito, muito verdade isso. Mas Paulo sempre é atual. Sempre é atual. Quando lemos para nós, né? Eu sempre gostei de dar aula de cartas paulinas e ler com os alunos, e eu chegava na aula e dizia: não sou eu que estou falando, é Paulo. Porque parecia, né, que eu estava querendo ali ser meio moralista até com os alunos, chamar atenção para o ser cristão e tudo mais. Eu sempre insistia nisso, né? É Paulo. Ele é muito atual. Eu acho que nós podemos sempre ler Paulo e ele nos guia mesmo no ser cristão, né? No viver o evangelho, com certeza. Ótimo. Temos ainda alguns minutos. Se alguém quiser fazer uma colocação, uma pergunta sobre o áudio e falar. Paulo deixa pensativos. Reflexivos. Reflexivos, verdade. Nós deveríamos ter mais cursos sobre Paulo, porque as cartas dele são incríveis. Incríveis, Romanos, Efésios. Se tiver mais cursos, nós teremos. Que bom. É apaixonante. Eu sou fã total. Complementando, irmão, a gente percebe na pessoa de Paulo uma sabedoria muito grande. Isso aí vem do estudo, do conhecimento dele, de entendimento das coisas, ou tem muito da pessoa, da presença
do Espírito Santo também junto com ele nisso tudo, nesse ensinamento que ele dá, esse entendimento das coisas, essas analogias que ele faz, esse resgate que ele faz lá do Antigo Testamento, como um forte conhecedor disso. E então, assim, é um conhecimento puramente humano, mas tem algo aqui que chama atenção para a gente, assim, dizer, ó, Deus está agindo nele também aí. Eu recomendo a vocês, se não tiveram contato nesses últimos dias, que leiam o capítulo 1 da Carta aos Gálatas, né? Voltem no capítulo 1, quando Paulo diz quem ele é. Porque, de fato, tem muito disso, tem muito de conhecimento, tem muito... Ele diz que ele estava mais adiantado do que muitos de sua idade, né? Ele é conhecedor, ele se compara a outros. Alguns acham Paulo muito arrogante, mas ele não é arrogante, ele é humilde, ele é verdadeiro. Ele fala da verdade sobre os seus conhecimentos. Então, foi uma pessoa, eu entendo assim, preparada por Deus para estar no lugar em que ele esteve, que vai ser o primeiro teólogo, o primeiro missionário, o apóstolo dos gentios, que é uma coisa muito difícil. Nenhum outro apóstolo teria conseguido fazer o trabalho que ele fez se não tivesse nascido onde Paulo nasceu, se não tivesse tido a história que Paulo teve. E tem muito da sua pessoa, da sua personalidade, mas tem muito também dessa abertura do coração de Paulo, que ele se converte. Ele é um profundo convertido. E ele diz que ele pecou, ele declara os seus pecados, ele confessa os seus pecados. E depois ele diz, mas, deixando o que ficou para trás, eu avanço no que vem pela frente, né? Então, ele também se perdoa, ele também se permite guiar pelo Espírito. Isso é muito, muito forte. Ele se converte a cada instante, né? A gente percebe em cada carta esse trabalho de conversão contínuo em Paulo. Então, é tudo, é estudo, é o trabalho pessoal, é a história de vida e é o Espírito. É o Espírito agindo nele também. Nós estamos chegando ao final dessa segunda noite do nosso curso, promovido pelo Instituto Arquidiocesano de Filosofia e Teologia São João Paulo II. Agradecemos a professora Helenira, que foi a nossa assessora nesta noite. Muito obrigado pela disponibilidade em estar conosco, refletindo a Carta de São Paulo aos Gálatas. Lembrando que esta aula está sendo gravada e, depois de editada, ficará disponível também, pois nós mandaremos o link para vocês. Quem quiser assistir novamente ou quem não assistiu toda a formação desta noite, vai ter disponível no YouTube o vídeo editado. Na semana que vem, nós vamos concluir, então, o estudo da Carta aos Gálatas. Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês, a terceira parte e as conclusões, então, da Carta aos Gálatas, né? Vamos continuar, então, finalizarmos nosso estudo, para, então, na quarta semana, o Padre Luiz Franzner vai trabalhar conosco o documento de estudos da CNBB sobre a animação bíblica da pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias. Mais uma vez, professor Helenira, nossa gratidão a todos que participaram conosco e peço ao Padre Francisco, né, diretor da nossa faculdade, nosso instituto, puder nos encerrar este momento, nos dar a bênção. Então, também eu agradeço a professora Helenira pela bela exposição, que além de ser de alto rigor científico, teológico, é também de um profundo sentimento cristão. Isso, com certeza, faz toda a diferença, não é verdade? Assim, a palavra continua sendo palavra de Deus. Agradeço ao Padre Adriano, ao Padre Luiz Carlos, estão motivando esse curso, e a cada um que participou. Confiemos-nos a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, salve Maria. Boa noite. 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 Boa noite, Marcelo. Boa noite.